E o Mbappé fez 3 gols numa final de Copa do Mundo. Baita Copa do Mbappé, fenômeno. Jogador da França, a gente sabe de todo o talento dele. E agora, 3 dias depois da grande decisão da Copa do Mundo do Catar, para muitos a maior final de todos os tempos, alguns falam o maior jogo também de todos os tempos, tem gente que define da maneira que quiser. Mas o Mbappé ele já voltou a treinar pelo Paris Saint-Germain. Ele fez 4 gols na final da Copa do Mundo. Porque você está contabilizando... bater o pênalti certo. O pênalti. Se ele perde, aí conta pra fuder a França, né? Na sua contagem. Talvez. Na sua contagem, 4 gols, porque você conta o pênalti. Ele tem razão. O pênalti... O Messi fez 3 e ele fez 4. O Messi também começou batendo e tal. Mas tá aí. O Paris Saint-Germain anunciou o retorno do Mbappé. Em tese, ele teria 10 dias, igual o Vampeta. Você que trouxe a informação, né, Vamp? O Neymar foi. Teriam direito a 10 dias depois da Copa do Mundo. Tá aí a postagem do Paris Saint-Germain nas redes sociais. Para você que nos acompanha por imagens aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o retorno de Mbappé. Esperava-se que o atleta curtisse aí, aproveitasse um curto período de férias, de descanso e tal. Mas tá aí, ele retornando ao clube. É um exemplo, Vamp? É um exemplo, Mbappé? 3 dias depois de uma final de Copa do Mundo, já voltando a treinar pelo Paris Saint-Germain? Pedro! Fala, pilhado. Pedro, e só somando aí, tá, a pergunta que você fez pro Vamp. Ontem foi aniversário dele. É verdade. Ele podia ter tido festa, virado noite. Não, ele tava lá soprando velhinha só e hoje já tá treinando. Então eu acho ainda mais impressionante. No dia seguinte ao aniversário dele de 24 anos, o cara poderia ter feito uma baita festança. Se eu fosse ele, eu faria, tá? Deixando bem claro, mas não. Ele comemorou o aniversário e hoje já se reapresentou para treinar. É realmente impressionante. Só adicionando isso aí, porque para mim dá ainda mais peso. No dia seguinte ao aniversário de férias, o cara foi treinar. Não vamos esquecer que a Copa do Mundo foi atípica, né? Foi no mês de novembro. E as férias dos jogadores europeus são no mês de julho, agosto, né, Bruno? Então, nada mais, o Campeonato Francês começa agora. Sexta-feira já tem rodada no Campeonato Francês. Né? No Campeonato Alemão só volta em janeiro para... Do inverno alemão. Na Itália e na Inglaterra, eu tava olhando. Voltam tudo agora em janeiro. Que não, a Inglaterra já tem Boxing Day. Já. Daqui Natal. E o Campeonato Francês, o bonde tá rolando. Em relação ao que eu falei do Neymar, foi acordado, né, com a comissão técnica do Paris Saint-Germain, aonde chegasse. Se saísse na primeira fase, seria 10 dias de folga. Se saísse na quarta, nas oitavas, chegasse à final, ele teria 10 dias de folga. E o Mbappé se representou numa época de férias. Eu tava olhando o Manchester City fazendo amistoso, aí eu fui olhar, agora de ver a escalação. Já tava De Bruyne, o Dogan, tudo jogando. Até porque vocês voltaram mais cedo. Agora, então... fica imaginando o Haaland, com a fome que ele tem de gol, ele vendo a Copa do Mundo, ele vai fazer 43 gols já no Boxing Day, o Haaland, cara. Mas e aí, pilhado? É um exemplo, a gente sabe disso, né? E outro dia você até destacou, pelo que ele apresentou nessa Copa do Mundo, já foi campeão do mundo em 2018, agora tá aí no Paris Saint-Germain com essas estrelas, Lionel Messi, Neymar, as comparações são inevitáveis e tal, mas o Mbappé caminha para ser, assim, a gente fala, né, dessa geração, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, geralmente é isso, né? Mas parece que o Mbappé tá ali, né? Tirando pelo menos um desses do trio. E muita gente já fala, né? Tirando talvez o Neymar ali desse top 3. E aí, pilhado, um baita exemplo e tá caminhando para uma baita carreira aí o Mbappé. Pedro, um baita exemplo que pelo jeito tá seguindo o exemplo dos grandes da geração anterior a ele, né? Porque a gente sempre falou desse foco do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? Principalmente do Cristiano Ronaldo, esse foco dele no físico, na carreira, na alimentação. Então o Mbappé parece que ele aprendeu, né, com esse exemplo desses ETs da geração. E eu já digo, Pedro, você falou que ele é o terceiro, eu acho que ele já é uma nova geração. Eu acho que dessa nova geração, ele já é o primeiro, seguido pelo Haaland, tá? Falando de uma nova geração. Porque eu acho que esses dois caras, eles, não estou querendo comparar Messi e Cristiano Ronaldo, mas eles podem construir uma hegemonia semelhante à do Messi e do Cristiano Ronaldo nessa nova geração.
Porque eu não vejo, tem grandes jogadores, muito talento, mas eu não vejo nenhum que se equipare a Mbappé e Haaland, né? Dessa geração, da idade deles. Infelizmente o Haaland, como lembrou o Mauro, ele nunca vai ter força em Copa do Mundo, porque a Noruega não tem essa dimensão para ele competir com o Mbappé em questão de Copa do Mundo. E o Mbappé já mostrou algumas coisas que vão torná-lo, sim, o melhor do mundo em breve. Em breve. Não vai demorar para ele ser o melhor do mundo. O quê? Primeiro, essa disciplina. O cara acabou de voltar de uma Copa do Mundo, acabou de comemorar o aniversário de 24 anos, tá? Eu mesmo ontem cheguei a questionar, né, as festanças do Neymar. Não festa, mas eu falei, se eu fosse o Neymar, eu não tornaria público as festas dele nesse momento. Porque o povo brasileiro ficou revoltado com a forma como o Brasil saiu, foi uma forma ruim, a culpa foi do Neymar? Não. Eu faria festa se fosse o Neymar. Eu só não divulgaria do jeito que ele faz. Com os amigos postando, todo mundo postando. O Mbappé, não que eu queira, o Neymar não tem direito de fazer festa. Eu faria. Eu digo, minha carreira teria acabado aos 21 anos, se eu fosse talentoso como esses caras, do jeito que eu gosto de festa. Agora, o Mbappé mostrou que ele tem muita maturidade. Depois do aniversário de 24 anos, tendo acabado de voltar de uma Copa do Mundo, onde ele foi protagonista e finalista, ele já estava indo treinar. E além disso, né, além da maturidade, da disciplina, a personalidade. Porque o que esse moleque fez com 23 anos, ele foi campeão do mundo com 18, sendo protagonista na seleção francesa, não foi o principal talvez, mas sendo um dos protagonistas, e agora ele chega numa final de Copa do Mundo, faz 3 gols numa final de Copa do Mundo, além de converter o pênalti dele na disputa por pênalti, mas aí, né, amigo, ele também depende do time dele. O que esse cara fez em 2 Copas do Mundo mostra uma personalidade absurda. É marrento? Cria quizumba? Sim. Mas, infelizmente, a gente tem que dizer que ele pode, irmão. Ele pode. Ele é marra, mas ele pode ser marra. Porque ele é muito diferente dos outros pela personalidade, pela disciplina, pelo futebol, pela explosão, poder de finalização, assistência. É um cara que vem se mostrando um jogador quase completo. Né? Ele pode não ter ali, não é cobrador de falta, não cabeceia tão bem, mas é quase completo. Então, realmente, é um fenômeno e impressiona. Me impressiona sim. Eu não tinha ideia de que o Mbappé voltaria a jogar agora, voltaria a treinar agora. Ele poderia, a gente sabe que pode. O próprio Neymar ainda não voltou, o Messi não voltou. Eles poderiam, com certeza. O clube deu um período de folga para esses caras que ficaram até a reta final da Copa do Mundo. E provavelmente partiu dele ele não querer. Ele querer treinar, ele querer voltar a jogar. Então é impressionante sim, e só mostra o quanto esse cara vai ser grande mais pra frente. Porque com essa fome de bola e jogando o que ele joga, e com essa disciplina, não tem como o Mbappé em breve não ser o melhor do mundo há alguns anos, tá? Eu digo alguns anos, porque pra mim, o único que pode fazer frente com ele dessa nova geração é o Haaland, que também agora está num grande clube. O Haaland no Manchester City e o Mbappé no Paris Saint-Germain, eu acho que esses caras vão ter uma grande hegemonia aí no futebol mundial em termos de prêmio de melhor do mundo da FIFA.